Olá, me chamo David Henrique e estou desenvolvendo a comunicação até para entender o propósito do canal, isto é, Tradição, que é um canal que eu estou desenvolvendo no setor de segurança privada. Entenda que nesse momento eu entendo que é um desafio gigantesco aprender sobre o setor, até porque também eu sou vigilante em uma empresa credenciada aqui no estado de São Paulo. O tamanho dessa magnitude dessa portaria do Estatuto da Segurança ela é gigantesca, ela atende os 27 estados mais o Distrito Federal, que é a União Federal. Nesse sentido, a gente vê o dimensionamento, né, da portaria em vários setores, em cada estado com sua necessidade e de risco, né, tanto do cliente que contrata a empresa de segurança e tanto a empresa especializada que oferece o trabalho para seus clientes diversos no setor, onde o vigilante atento ele entende que ele pode oferecer trabalho para shoppings, hospitais, bancos, centros empresariais, indústrias, como que eu posso dizer, condomínios comerciais, residenciais. São sentidos que o profissional ele tem uma visão ótica, não somente da questão vigilante, né, ele poder atuar como profissional de segurança nesses setores, mas entender o propósito, né, daquela questão de o que eu devo fazer no trabalho, o que eu devo fazer nesse curso, que é um curso técnico, eu vejo em sentido técnico. Por que técnico? Ele é um curso que ele é fiscalizado pela Polícia Federal, é um âmbito nacional e o Ministério da Justiça é o órgão competente e o fiscalizador é a Polícia Federal. Com essa nova portaria que está agora nesse momento, a portaria do Estatuto da Segurança, que é a portaria atual Lei 14.967, ela mostra algumas diferenças da antiga portaria, a 7.102 de 20 de julho de 83, onde tudo começa o registro dos profissionais da segurança privada. É claro que, nesse sentido, a portaria 3233 de 2012, com os grandes eventos, Jogos Olímpicos que tivemos aqui no Brasil e o Campeonato Mundial, o Brasil veio tendo algumas modificações nesse decorrer, né? A gente entende que até então o curso de vigilante ele não tem somente a base de vigilante, ele tem nesse momento foi-se criado uma extensão de grandes eventos, né? E esse curso de grandes eventos ele deu a possibilidade do profissional de segurança entender a sua atual necessidade. Tanto é que no artigo 26 do novo estatuto, ele diz que hoje o profissional de segurança, o gestor, ele precisa ter uma qualificação de nível superior para poder agregar não somente a questão do contrato com o cliente, o bom relacionamento com a empresa e cliente, mas também com os seus funcionários e também fazer planos de ação, como plano de contingência e gerenciamento de crise. Veja que foi um grande avanço, até porque também quando a gente faz uma comparação na segurança privada com o Estatuto da Segurança Privada, a Lei 14.967 de 2000, assinada no dia 10 de setembro de 2024, e comparado com a Lei 7.102 de 20 de julho de 83, ela tem uma significação muito importante para nós vigilantes. Por quê? Ela indica que a lei na portaria era apenas quarta série. O artigo 26 já indica que o profissional de segurança tem que ter ensino fundamental. Veja que para o setor da categoria de profissionais é um grande avanço para a profissão. Eu vejo isso com muito bons olhos, até porque também quando você está oferecendo um produto e um serviço para os grandes contratos que a empresa especializada, que é credenciada à Polícia Federal, ela mostra o sentido amplo da negociação, né? Entendo também que essa nova portaria ela vai fazer muitos profissionais sair da zona de conforto. E como vigilante, eu achei interessante eu estar estudando essa portaria até para poder me relacionar com o setor, que é um setor que parece ser simples, mas não é muito delicado. Tanto é que um dos cursos que eu fiz recentemente sobre comportamento humano, onde fala sobre a relação entre cliente, empresa, cliente e funcionário, será que nesse sentido a gente entende que a
a empresa, ela realmente ela está atenta com os seus profissionais, tem em vista N acidentes de trabalho com o próprio profissional, não somente com o vigilante, não somente com o porteiro, não somente com o gestor, mas com o contexto social, até porque também os problemas ocupacionais de doenças relacionadas ao trabalho, emocionalmente falando, e existe uma citação, que é Daniel Goleman, da inteligência emocional, que é um guri da inteligência emocional, o quanto é importante, né, a gente entender o propósito de venda para os nossos clientes. Porque quando o vigilante ele entra no quesito de trabalhar no posto de trabalho, ele tem várias vitentes. Uma delas é ser pontual, sempre, né? Então, assim, você vê, parece ser uma coisa simples, mas sem esse profissional no posto de trabalho, a empresa que contrata, ela não pode deixar o serviço funcionar, entende? E logo se entende que muitas vezes existe a preocupação do contrato ser mantido honrado com cada cliente no nosso país. Entenda que muitas das vezes uma chegada de um colaborador, dependendo do horário, do local que a pessoa mora, demora aí 2 horas, 2 horas e meia, né, 1h30, que é o mais próximo, mas vai de acordo com a necessidade que a empresa tem no seu escopo de profissionais. Veja que nesse ponto, imagina um profissional que já está contratado na empresa e está esperando ali a 12 horas passar, e o profissional muitas vezes ele acaba não chegando no horário certo. Entende que esse propósito do profissional, isso vai com o tempo, vai minando a energia, irritando o profissional, a ponto, que já aconteceu, muitas vezes os próprios funcionários brigarem no posto de trabalho. Então, quanto isso é complexo de cuidar dessa relação, dos cuidados emocionais. Entenda que o artigo 30 do Estatuto da Segurança, da Lei 14.967, assinada no dia 10 de setembro de 2024, ele fala que no artigo 30, qualquer ocorrência que acontecer, o profissional ele precisa comunicar de imediato os seus superiores hierárquicos. Entenda que o vigilante ele tem uma ata nesse contrato. Isso quando ele trabalha sozinho, mas todos os postos têm uma ata e ali fica o registro marcado. E com o tempo, lógico que entende-se que tem várias outras ocorrências, não somente como essa do horário, mas a questão do relacionamento, do comportamento do profissional. Será que as empresas realmente elas poderiam fiscalizar a ponto de dar um suporte comercial? Até porque também, quando a gente vê os livros de Ildefonso Chivianato, que é um administrador, que tem um conhecimento amplo, presidente da CRA, e escritor de vários livros sobre o segmento de administração, ele entende que no setor existe 3 tipos de operação: o setor operacional, o setor tático e o setor estratégico, que é onde muitas vezes vem as demandas e os ligamentos de comunicação, de postura que os donos de empresa e administradores têm com os seus clientes. Entende que eu não estou falando somente de um contexto operacional, estou falando de uma medida comercial. E muitas vezes esse vigilante ele tem que entender isso com o tempo. E, lógico, claro, né, o bom relacionamento que o profissional, não digo qualificado, mas o profissional que entende o seu propósito, entende aonde quer chegar, entende as diferenças de relação, não somente com os seus funcionários, mas também o contato devido com o cliente, para que a linha de ponta possa oferecer um bom trabalho. Muitas vezes a gente entende que a ponta estratégica, com ligamento com a parte tática, muitas das vezes, não estou dizendo uma teoria da administração, estou dizendo fatos de administradores que já escreveram livros, como que é o que eu estou citando, Chivianato. O Chivianato é um perito nesse quesito. Ele fala sobre a relação humana, sobre o recurso humano. Será que a supervisão, muitas vezes, da segurança, ela dá esse devido valor? Ora, em posto de trabalho, muitas das vezes, já entendi que aconteceu situações que, pela eleição, muitas das vezes, o profissional não foi fiscalizado, não se foi
o profissional não foi fiscalizado e dentro do período do trabalho a pessoa própria se matar com a própria arma da empresa, entende? E devido à falta de uma fiscalização. Então, o que isso levou a acontecer para que esse profissional não pudesse, como que eu posso dizer para você, ter evitado essa doença? Bom, entenda que nesse momento, para mim, assim como vigilante, entendo que é um grande desafio até para aprender sobre o Estatuto da Segurança, sobre o que é ser vigilante. Até porque também entendo que a responsabilidade do setor, para todos os profissionais que são vigilantes, é muito grande. E o quanto é importante a gente dominar alguns aspectos do nosso cotidiano. Por exemplo, o atendimento a pessoas diversas, níveis diversos, né? Eu entendo que, até porque também quando a gente fala do Estatuto da Segurança, a gente não pode somente citar o Estatuto da Segurança, a gente tem que ver toda uma logística da formação desse profissional, para que possa a gente avaliar o contexto de vários cenários que acontecem, né? Muitas das vezes o próprio profissional ele entra no erro do próprio sistema em questões operacionais, né? O vigilante muitas vezes ele acaba sendo culpado por negligência, imperícia e prudência de alguns mal administradores, não digo nem dos senhores, até porque também a responsabilidade do contrato muitas das vezes é delegada para cada profissional que está dentro do seu campo de atuação profissional. Entenda que nesse momento o vigilante ele tem que ser em relações públicas, não somente com o próprio cliente, mas com a empresa que ele trabalha. Ele faz o comercial. A responsabilidade que esse profissional, esses vigilantes, a categoria de profissionais de vigilante tem que ter, ela é muito grande. E a ponto que o relacionamento, a boa conduta, a atenção, não digo só na questão redobrada do vigilante ostensivo. Entenda que quando a gente fala de problemas de saúde mental, compara um vigilante muitas vezes com um policial ostensivo. Horas, eu como profissional de vigilância, eu entendo que, será que realmente o vigilante ele tem que ser ostensivo, ele tem que ser realmente um soldado? Entenda que nesse momento ele não é um funcionário público, então ele não está arregado com a lei da Constituição Federal, no artigo 37, que é onde muitas das vezes no artigo 42 da própria Constituição, o profissional ele tem que passar por várias baterias, não que a bateria do servidor público não seja diferente, está no Estatuto da Segurança Privada, uma das administrações públicas e privadas. Existe uma diferença, claro, né, da administração pública e da privada. E a privada, existe regras que muitas vezes a sociedade desconhece, a ponto de muitas das vezes essa administração não ser uma administração assim, como você pode dizer, no bom sentido, realista com a realidade da profissão. Muitas das vezes a gente vai passar por situações, o vigilante vai passar por situações que fogem da jurisdição das leis, e o profissional tem que entender esse critério, até porque também o uso de arma de fogo em posto de trabalho, muitas vezes da administração privada, ele condenado, muitas das vezes, ele não pode mais exercer a sua profissão. Isso também não é diferente da administração pública, em sentidos de trabalho administrativo, né? A autoridade, o delegado, ele vai pegar a ocorrência do seu servidor público, seja ele da esfera militar, seja ele da esfera civil, seja ele da esfera estadual, o policial estadual rodoviário, seja ele um policial federal, até para que em cada corporação do policiamento ele não sofra com problemas da improbidade administrativa, né? O famoso LIMP, né? Legalidade, eficiência, moralidade, pessoalidade. São sentidos importantes da administração pública e que também é carregado na privada, que os profissionais têm que entender esse contexto, entende? Bom, alguns cortes eu faço no
vídeo, até para que eu possa poder identificar algumas falhas, né, na questão da comunicação, que eu acho que é muito importante, né? Eu vejo que o profissional que hoje domina a comunicação, ele entende que o propósito não está somente no uso do uso progressivo da força. O uso progressivo da força, ele tem várias vertentes, né? Como eu estava dizendo, do Estatuto da Segurança Privada, da Portaria 7.102, até mesmo da improbidade administrativa, né? E não existe crime de precarização para o agente privado, da empresa privada. A gente sabe que a fiscalização vem da Polícia Federal. Claro que algumas regras, por exemplo, do Estatuto do Desarmamento mesmo, que diz que a empresa ela tem que notificar 24 horas à Polícia Federal, que é o órgão que é fiscalizador. Claro que as responsabilidades da arma de fogo com o vigilante também pode se trazer também um problema de saúde, às vezes até afastar esse profissional da profissão devido à responsabilidade de trabalhar com arma de fogo. É um contexto que muitas vezes, assim, mesmo como vigilante, qualquer vigilante aprovado, né, em qualquer escola credenciada à Polícia Federal, ele pode trabalhar com arma de fogo. E a empresa, ela tem que entender bem a portaria 7.102, não somente a portaria 7.102, mas a portaria do Estatuto da Segurança, que é a Lei 10.826. Essa portaria ela vem de 20 de dezembro de 2003. Ela tem algumas modificações, claro, né? Mas o que eu deixo claro que ali o profissional que vai trabalhar com arma de fogo, ele tem que conhecer os incisos dessa portaria, como por exemplo o próprio inciso do artigo 4º. Ele diz que o profissional tem que passar por um teste psicológico, né? Esse profissional vigilante também, tanto na habilitação, tanto na própria, a cada 2 anos o vigilante ele tem que passar por uma atualização profissional, que hoje não é mais reciclagem. Eu vejo que foi bons olhos isso, né? Até porque o profissional ele possa ser respeitado conforme o crescimento da sua profissão, que hoje é a atualização de vigilante. É claro que esse nome vigilante, ele é um nome técnico, né? E como técnico, quem se forma o curso de vigilante, quem faz o curso de vigilante entende que os direitos e os deveres ele é muito expressivo em cada contrato, em cada empresa. É aí que mora o grande diferencial, às vezes, na questão do uso de arma de fogo. Mas eu entendo também que não somente a formação do vigilante, mas também os cursos que estão ligados à Polícia Federal, o treinamento que as empresas vão pagar para esses profissionais que ali estão, para que a empresa que contratou o serviço especializado possa demonstrar vantagens técnicas das empresas concorrentes. É claro que o vigilante hoje ele é um comercial. E muitas vezes como comercial a gente vê que, por exemplo, muitos profissionais que são formados também em administração, mas não voltada à segurança privada, né? A segurança privada, ela existe 2 tipos de profissionais, de profissional que pode vender o serviço. A empresa que contrata, que também pode ter seu serviço orgânico, né? E seus funcionários diretamente, que conhece a sua legislação técnica, e aí também vai entrar na nomenclatura da fiscalização da Polícia Federal, as mesmas regras que a empresa especializada que oferece o produto para N clientes do setor, eles também têm que conhecer a fundo e vão passar pela legalidade das empresas, né? Hoje a gente vê também que, por exemplo, as empresas da segurança privada, elas estão passando por vários tipos de modificações, como por exemplo, hoje a questão da parte financeira da empresa da segurança. Hoje, para se ter uma empresa de segurança armada, a empresa que for legalizar o setor vai pagar em torno de 730 mil reais. Para ter segurança pessoal e escolta armada, se paga um pouco mais, em torno de 1.200.000. Eu não estou com os números concretos, mas é uma base para que o profissional entenda o quanto é importante entender essa diferença da venda da empresa de segurança, né? Hoje até mesmo se fala muito da segurança patrimonial, porque
é um nicho que tem uma demanda muito grande. E quando você fala de especialização de uma empresa especializada, é claro que vender serviços de transportes de valores de escolta armada e segurança pessoal é um marco para os gestores, os CEOs de empresas do setor de segurança privada, que é um setor que é muito técnico e aí muitas das vezes a gente, dentro da ponta do negócio, a gente tem que avaliar vários contextos e o contexto amplo para poder, todos dentro da companhia, poder ganhar um recurso, conforme a gente vem conversando, né? A questão dos cuidados paliativos do profissional que atua na linha de ponta, né? Hoje, por exemplo, uma empresa de transporte de valores, ele precisa ter em torno de 2.220.000 reais para que possa, em cada filial, ser aprovado pela Polícia Federal. Então é muito grande esse contexto do setor de segurança privada.